Tenho certeza de que todos nós já vimos uma foto no jornal de alguém que está sendo levado pela polícia preso à delegacia. E quando a câmera tira a foto, você vai notar que eles estão cobrindo o rosto com a mão, ou com o boné, ou com o jornal. Ou você verá na televisão, enquanto a polícia os leva para a delegacia, eles estarão se escondendo da câmera. Porque, como seres humanos, não queremos que os nossos pecados sejam expostos ao escrutínio público. Não queremos ser feitos de espetáculo em nossa culpa. Este é um dos nossos problemas que percebemos quando os fariseus arrastaram uma mulher apanhada em adultério e a humilharam publicamente perante Jesus. Isso é o que está envolvido no apelo de Davi, no verso 9 do Salmo 51. Quando ele clama a Deus, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Essa é a segunda vez que ele pede a Deus para apagar suas iniquidades. Logo no primeiro verso, ele pediu a Deus para tratá-lo segundo a multidão das suas ternas misericórdias e para apagar suas transgressões. E nós entendemos isso no sentido de seu desejo de ter o histórico apagado, de modo que o registro de seu pecado não seria mais usado contra Davi. Mas aqui ele está usando o termo apaga em uma nuance ligeiramente diferente. Está relacionado à primeira parte da frase em que ele diz: esconde o rosto de mim. Agora, eu poderia sair por uma tangente real aqui por um tempo prolongado em algumas coisas filosóficas que vocês podem achar um pouco tediosas, mas uma das vozes mais importantes do ateísmo no século XX foi o filósofo existencial francês Jean-Paul Sartre. E em sua mais importante obra, O Ser e o Nada, Sartre fez um argumento em comum contra a existência de Deus. E o argumento foi esse. Ele disse que uma coisa que sabemos com certeza sobre os seres humanos é que somos súditos. Somos pessoas que pensam, que tomam decisões e que têm sentimentos. E a pessoa humana seria destruída se perdesse a sua subjetividade. E perdemos a nossa subjetividade, ou a nossa subjetividade é ameaçada, quando as pessoas querem nos reduzir a objetos. E ele nos conta sobre pessoas entrando em uma galeria de arte, sentando em um banco e olhando por horas para uma obra-prima na parede, conforme eu estou olhando agora para esta fotografia que o nosso produtor Scott Smith tirou em Rodenburg, Alemanha, da porta da igreja, e a sombra era a sombra da cruz na porta. E você senta aqui e começa a encarar essa foto e a enxergar as nuances sutis que estão ali. Mas reduzimos isso a um objeto sob o nosso olhar. Você pode começar a encarar os macacos no zoológico, mas se você andar pela rua e fixar os seus olhos em um transeunte e começar a encará-los, você será tratado com hostilidade. Você pode levar um tapa na cara ou alguém pode até chamar a polícia, porque temos um entendimento em nossa cultura de que você não deve encarar uma pessoa por mais de alguns segundos, ou esse olhar se torna um gesto ameaçador. Então Sartre leva isso para a visão de Deus, e ele diz que a visão cristã de Deus tem Deus olhando do céu e em sua onisciência, reduzindo cada pessoa a um objeto sob seu olhar, que Sartre diz ser desumanizador. Quando leio isso em Sartre, penso, que pena que ele nunca, jamais experimentou o olhar benevolente de Deus. E o seu único pensamento a respeito de Deus é que o olhar de Deus reduzirá uma pessoa não apenas a um objeto, mas a um objeto sob julgamento. Agora, você se depara com os dois lados nas orações de Davi.
Em outra ocasião, Davi diz a Deus: prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Por um lado, Davi tem esse desejo profundo de que Deus o note, olhe para ele. Pensamos no Magnificat do Novo Testamento, quando Maria, sob a inspiração do Espírito Santo, canta o seu cântico de louvor. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E no contexto do Magnificat, parte da felicidade dela é o quê? Porque contemplou na humildade da sua serva. Ela está dizendo: Deus me notou. Por que Deus me notaria? Quem sou eu para atrair o olhar de Deus? E assim Maria deleita-se com a ideia de que Deus está olhando para ela. Mas temos esse conflito de sentimentos dentro de nós. Por um lado, queremos contemplar a face de Deus. Essa é a nossa maior esperança, que vamos vê-lo face a face, que vivamos corandel, em sua presença e diante de sua face. E, no entanto, quando somos dominados por nossa própria culpa, a última coisa que queremos ver é a face de Deus. Assim como Adão e Eva, corremos para nos esconder. Procuramos um lugar seguro. Clamamos para que as montanhas caiam sobre nós, que as colinas nos escondam, para que não sejamos expostos ao olhar de Deus. Eu penso que um dos momentos mais pungentes de toda a história bíblica é aquele momento depois que Pedro nega Jesus publicamente 3 vezes. E de repente, ele vê Jesus sendo levado pelo pátio para o julgamento. E tudo o que diz nas Escrituras é que os olhos de Jesus estavam sobre Pedro. Eles travaram sobre Pedro. Vocês podem imaginar a vergonha de Simão Pedro ao ver Jesus olhando para ele, depois de dizer: não conheço esse homem. Aqui é onde Pedro estaria dizendo com Davi: esconde o rosto dos meus pecados. Não olhem para mim. Eu sei que seus olhos são santos demais para contemplar a iniquidade. E eu estou envergonhado, tão envergonhado de mim mesmo, agora, que não suporto estar sob o seu olhar. Agora, isso é arrependimento. Quando você realmente se sente tão pobre, tão podre sobre si mesmo, que deseja fugir do olhar de Deus. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E então ele prossegue no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mais uma vez, ele continua voltando a esse assunto do centro de seu ser. Que ele sabe que o problema está no fundo de si mesmo, no coração. E ele disse: Deus, não apenas apague os meus pecados, não apenas perdoe os meus pecados, não apenas perdoe as minhas iniquidades, mas me mude, conserta-me, porque o problema está vindo do meu âmago e há algo corrompido em meu coração. Preciso de uma cirurgia cardíaca aqui. E quero que tu cries em mim um coração puro. E a palavra que ele usa é a palavra hebraica, que é usada para descrever o ato criativo de Deus no primeiro capítulo de Gênesis. A própria obra da criação, onde Deus traz algo do nada e a vida da morte. Agora, eu não creio que aqui Davi está pedindo a Deus para regenerá-lo. Penso que Davi já é um homem regenerado, porque creio que a regeneração é um pré-requisito necessário para esse tipo de arrependimento. Esse tipo de arrependimento não vem da carne. Esse tipo de arrependimento não vem de um coração de pedra. Mas mesmo aqueles de nós que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo ainda pecam. E ainda temos essa corrupção persistente em nossos corações. E imploramos a Deus em nosso arrependimento para renovar esse espírito que Ele nos deu em nosso renascimento, em primeiro lugar. E pedimos que a atividade criativa de Deus, que é o que Ele faz na regeneração, a forma como novamente a Bíblia fala de regeneração é qual? Primeiro, fala de Deus nos vivificando da morte.
da morte espiritual. No Antigo Testamento diz que o que Deus faz é transformar um coração de pedra em um coração de carne. Agora, existe um pouco de confusão aqui, porque quando o Novo Testamento fala sobre a nossa carne, esse é um termo negativo. Está falando sobre a nossa natureza corrupta, decaída. O que é nascido da carne é carne, a carne para nada aproveita. Mas no Antigo Testamento, a imagem não é a distinção entre carne e espírito, como é no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento é entre carne e pedra. Antes do renascimento, seu coração é como pedra, é reificado, é uma coisa sem vida, sem pulsação e sem movimento. É inerte, como uma pedra. E quando Deus te desperta pelo seu Espírito, aquilo que era pedra agora começa a pulsar, começa a bater, torna-se maleável e vivo, como um coração pulsante. É a isso que Davi está se referindo, e ele está pedindo a Deus uma nova visita, por assim dizer, à sua alma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, reto. Procuramos novamente no primeiro versículo, onde dissemos que uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento se encontra ali no texto, a palavra reset, que é traduzida como amor constante ou amor leal. E não é esse o nosso problema como cristãos? Inconsistência? Que temos períodos de amor e afeição para com Deus, mas carecemos desse padrão constante, dia a dia, momento a momento, de obediência a Ele. E é isso que Davi está pedindo. Não apenas traços de obediência aqui e ali, mas ele está dizendo: Deus, me dê um espírito reto, renove o meu espírito para que eu possa andar consistentemente como uma pessoa piedosa. Esse é o apelo dele aqui. E então ele diz no versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Agora, penso que temos que entender o versículo 11 à luz do versículo 4, a segunda parte. Se vocês se lembram, quando vimos o versículo 4 anteriormente neste curso, mencionei que essa era a minha parte favorita do Salmo. Quando Davi diz: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Que Paulo cita esta porção do Salmo em Romanos, quando está lidando com a doutrina da justificação. Aqui está sendo expresso como Davi, em seu arrependimento, reconhece que a sua única esperança é a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E ele reconhece que se Deus o tratasse de acordo com a justiça e não de acordo com a misericórdia, ele não poderia reclamar disso. Tipo, se o Senhor me deixasse de lado, se me enviasse para as trevas, se me enviasse para o inferno, neste momento, ó Deus, eu não poderia reclamar disso, porque Tu és perfeitamente justo para fazer isso. Isso é o que ele quer dizer no versículo 4, mas agora ele está dizendo aqui no versículo 11, por favor, não faça isso. Tu terias todo o direito de me expulsar de Sua presença, mas não faça isso. Eu não suportaria isso. Uma coisa é eu perder o meu reinado, perder a minha família, perder a minha riqueza. Mas se eu te perder, eu perco tudo. É disso que a confissão, o catecismo de Heidelberg está falando quando diz que Cristo é nossa única esperança na vida e na morte. Tire isso e seremos um povo sem esperança. E novamente, para o judeu, a presença de Deus é o elemento mais importante de sua redenção. Como mencionei diversas vezes, do judeu, da bênção hebraica, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Isso é o que significa experimentar a bênção de Deus.
ser levado para perto de sua presença, experimentar a felicidade final, olhar em seu rosto. É por isso que a visão de Deus, o que chamamos de visão beatífica, é a maior esperança futura que o cristão tem olhando para o céu, de que o veremos como ele é, de que olharemos diretamente para sua face, que é o que foi negado a Adão após a queda, o que foi negado a Moisés no monte, quando Deus disse, minha face não será vista. Ele nos dará na eternidade. E para o judeu, a bem-aventurança era medida em justiça proporcional à proximidade da pessoa com Deus. E o oposto da bênção era a maldição, que era ser enviado para fora do acampamento, ser enviado para as trevas exteriores, fora da presença intensa de Deus. Quer dizer, eles entenderam que você não poderia chegar a lugar algum e ser realmente escapar. Quer dizer, Davi disse, para onde fugirei da tua face? Suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Mas ele está falando sobre a presença redentora de Deus. É como se nesta semana que celebramos a ceia do Senhor em nossa igreja, e nossa igreja crê na presença real de Cristo no sacramento da ceia do Senhor. Não acreditamos na presença física de Cristo, mas cremos na presença real de Cristo. E eu disse ao povo, ele está aqui. E sabemos que ele está aqui. Não podemos vê-lo, mas sabemos que ele está aqui porque ele disse que estaria aqui. E ele cumpre sua palavra. Então precisamos ter uma consciência aguda de sua presença. Mas alguém diria, mas ele não está presente no estacionamento? Sim. E ele não está presente aqui todas as semanas? Sim. Então qual é a grande questão da ceia do Senhor? Eu disse a eles, ele está aqui para um propósito diferente. Há um tipo diferente da presença de Cristo quando ele reúne o seu povo à sua mesa. Assim como posso estar com vocês agora, estou desfrutando da comunhão com vocês. Há outra dimensão quando saímos para jantar, ou se você vier à minha casa e estivermos partindo o pão juntos. Portanto, há diferentes maneiras pelas quais a Bíblia entende a presença de Deus. E Davi está dizendo, não me lance para aquelas trevas exteriores. Essa é a pior coisa que poderia me acontecer. Então ele acrescenta isso. Nem me retires o teu Santo Espírito. Agora, este é um texto difícil. Quase podemos ler a mente de Davi aqui quanto ao que ele está se referindo quando diz, Deus, por favor, não tire de mim o seu Espírito Santo. E aqui é onde talvez ser um teólogo seja uma desvantagem ao ler o texto, porque eu já estou convencido de que uma vez que você é salvo, você sempre será salvo, e que Deus o preservará até o fim, e aquele que começou uma boa obra em você irá terminar, e que se Deus te regenerar pelo seu Espírito, Ele nunca tirará esse Espírito Santo. E Davi tem medo do impensável aqui, porque Davi certamente é, como dissemos, um regenerado. E ele não está dizendo, Deus, por favor, me dê o Espírito Santo pela primeira vez. Ele está dizendo, não tire. Davi está com medo de estar prestes a perder sua salvação? Talvez. Isso é tudo que posso dizer. Talvez. Porque, embora a minha teologia diga que nunca posso perder a minha salvação, o meu pecado é contra isso. Quando estou em pecado e com o espírito de arrependimento, às vezes me pergunto se sou mesmo um cristão, porque o que fiz é tão flagrante para Deus. Talvez seja essa a situação em que Davi se encontra. Penso que não, porque há outra maneira pela qual Davi participa do Espírito Santo de maneira especial no Antigo Testamento. Lembre-se que no Antigo Testamento todo crente tinha o Espírito Santo ao nascer de novo. No Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, você não podia... As pessoas no Antigo Testamento não poderiam ser crentes sem o Espírito Santo, mais do que nós podemos. Mas também no Antigo Testamento havia dons do Espírito. A investidura carismática de indivíduos particulares para tarefas específicas em que o Espírito do Senhor viria sobre o profeta, para que o profeta pudesse ser um agente da revelação e profetizar a palavra de Deus. O Espírito do Senhor viria sobre os juízes e lhes daria
poderes únicos em tempos de crise, como Sansão e Débora e outros assim, Gideão e outros semelhantes. O Espírito ungiu os reis. Lembre-se de que quando Saul se tornou rei, ele se tornou rei por meio da cerimônia externa de ser ungido por Samuel. E a unção do óleo era um símbolo da unção de Deus, o Espírito Santo, sobre Saul para sua função como rei. Mas Saul foi finalmente, em última análise, o Senhor permitiu que um espírito maligno fosse até ele e Saul perdeu a realeza. Em certo sentido, ele perdeu sua unção como rei. Ele teve seu espírito removido dele. E agora Davi devastou tanto o seu ofício como rei, que eu o ouço clamando a Deus dizendo: não faça comigo o que tu fizeste com Saul. Não leve seu Espírito Santo para longe de mim, porque não posso funcionar sem ele. Pois o Espírito do Senhor o ungiu para ser rei. Agora, novamente, não sei ao certo se era isso que Davi estava dizendo, mas suspeito que era com isso que ele estava preocupado. Finalmente, no versículo 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A maior mudança em minha atividade depois que me converti a Cristo foi que eu não podia encontrar uma pessoa que eu não falasse sobre Jesus. E quando fui para casa pela primeira vez, depois que me tornei um cristão, fui até todos os meus amigos e disse: pessoal, escute, eu tenho que lhes contar o que aconteceu comigo. E eu esperava que todos eles saltassem para o mesmo barco comigo quando me olhassem como se eu fosse louco. Eles pensavam que eu tinha me perdido, que eu tinha virado fanático, ou algo assim. E nenhum deles respondeu positivamente. Mas quando penso nisso, o que me motivou não foi a sensação, depois que me converti, de que os meus amigos eram caras horríveis que precisavam se arrepender. Era verdade que eles precisavam se arrepender, não há dúvida sobre isso, mas não era isso que me entusiasmava. Eu tive tanta alegria, eu havia encontrado a pérola de grande valor e queria que todos os meus amigos soubessem disso. Algumas pessoas dizem que todo evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Porque o que motiva o espírito de evangelismo na igreja e entre os cristãos é o perdão. Quando eu tiver experimentado o perdão de Deus, se eu tiver algum afeto por qualquer outra pessoa, não vou querer comunicar isso a eles. E isso é que Davi está dizendo: Deus, tu me perdoas, tu me restauras, então ensinarei aos transgressores o teu caminho, serei um evangelista, porque essa deve ser a minha resposta natural à experiência da tua graça.